A paz de Cristo, queridos, é com alegria e satisfação que nós estamos mais uma vez aqui para abençoar as vossas vidas com mais subsídios da Escola Bíblica Dominical. Se você tem sido abençoado com essas aulas, inscreva-se nesse canal, compartilhe, dê o joinha, divulgue para seus amigos, ajude-nos a espalhar a palavra de Deus, a disseminar a palavra de Deus. Nós estamos estudando a escatologia bíblica e estamos agora na lição de número 2, que tem por título Sinais que antecedem a volta de Cristo. O texto áureo desta lição está em Mateus 24, verso 3, e a leitura bíblica em classe está em Mateus 24, versos 3 a 8, versos 11 a 14. A verdade prática, para que a igreja não seja apanhada de surpresa, Jesus revelou alguns sinais que devem anteceder a sua vinda. Eu destaco aqui alguns pontos. O primeiro deles, separar arrebatamento de vinda gloriosa. O arrebatamento da igreja é um evento. A vinda gloriosa de Cristo à terra é outro. Eu destaco aqui os motivos. Primeiro, Cristo vem para os seus e depois ele vem com os seus. A Bíblia fala dessas duas coisas. Ou são dois eventos distintos, ou então nós temos uma contradição. Como nós sabemos que na Bíblia não há contradição, então são dois eventos distintos. No arrebatamento, ele vem nos ares. Isto está em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 17. Na vinda gloriosa, ele vem à terra, ele pisa na terra. Isso está em Zacarias 14, verso 4, quando diz que ele vem e pisa no Monte das Oliveiras e o monte se fende em duas partes. No arrebatamento, ele leva os seus para os céus. Promessa que ele mesmo fez em João 14 e verso de número 3, quando ele disse que ele iria preparar lugar e então voltaria para nos levar onde ele estivesse. Na vinda gloriosa é diferente. Na vinda gloriosa ele traz os seus dos céus. Isso está em Judas, na epístola de Judas, no verso 14, quando há uma profecia em que Enoque vê ele vindo com todos os seus santos. Então é necessário nós separarmos arrebatamento, que é secreto, que é iminente, que pode acontecer a qualquer momento, que é no abrir e fechar de olhos, que ninguém verá, da segunda vinda gloriosa de Cristo, quando ele vem nas nuvens e pisa na terra e todo olho verá. Dois fatos distintos. No segundo momento, eu destaco que o arrebatamento é iminente. O que é um fato iminente? É um fato imediato. É um fato que pode acontecer a qualquer momento. É um fato que pode acontecer sem prévia, sem avisos. Sendo assim, fica a pergunta: que sinais são estes que antecedem a vinda de Cristo? Se o arrebatamento é iminente, se pode acontecer a qualquer momento. Veja bem, a Bíblia fala de guerras, rumores de guerras, terremotos, nação contra nação. Esses são os sinais que antecedem a vinda de Cristo. Então nós podemos ter por base nesses sinais que a grande tribulação está muito próxima, porque isso está crescendo de uma forma rápida e nós vemos que a qualquer momento vai se iniciar a grande tribulação. E nós sabemos pela palavra de Deus que antes da grande tribulação a igreja será arrebatada. Então é desta maneira que nós devemos entender os sinais. Eu destaco aqui uma palavra importantíssima no Novo Testamento, no texto grego, que é parousia. O que é parousia? Parousia pode ser traduzida por presença, vinda, advento, chegada. Essa palavra aparece cerca de 24 vezes no Novo Testamento, se referindo à vinda de Cristo.
ela era muito utilizada quando um rei ou um oficial do império iria a um determinado local e mensageiros iam à sua frente e anunciavam a sua chegada com trombetas. Anunciavam a chegada real com trombetas. Então, todo esse processo, não somente a chegada do rei ao local, mas desde que os mensageiros saíam e iam fazer à frente, todo esse processo ele era chamado de parousia. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a parousia ela se refere à vinda de Cristo, mas ela não separa arrebatamento da vinda gloriosa. Simplesmente fala da vinda de Cristo como um todo. Então são alguns textos do Novo Testamento que se referem ao arrebatamento, como João 14, 1 Tessalonicenses 4 e 1 Coríntios capítulo 15. A palavra grega para arrebatamento é arpazo. Significa capturar. Significa também raptar, arrastar, furtar, tirar com força. Esta palavra aparece em 1 Tessalonicenses 4 e 17, quando Paulo fala que nós seremos arrebatados. Mas o mais interessante é que esta palavra é a mesma usada por Lucas, quando ele está narrando o fato que aconteceu com Filipe e o eunuco. Lá em Atos, capítulo 8, versículo 39, diz assim: E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Após batizar o eunuco, Filipe foi arrebatado pelo Espírito do Senhor, e a palavra que Lucas usa no texto original é arpazo, tirado com força, raptado. É importante nós entendermos isso, porque é isto que acontecerá com a Igreja de Cristo. A qualquer momento, num abrir e fechar de olhos, nós seremos raptados desta terra. Mesmo que muitos hoje não creiam mais, esta é a verdade que a palavra de Deus ela nos define. Em quinto lugar, eu destaco aqui a respeito do sermão profético. O que é o sermão profético? São os capítulos 24 e 25 de Mateus. Textos difíceis, textos muitas das vezes mal debatidos, mal interpretados. Então eu quero elencar aqui algumas regras para nós interpretarmos corretamente o sermão profético. Primeiro, utilizar-se da exegese e da hermenêutica. Então, em primeiro lugar, nós devemos extrair do texto a etimologia das palavras, aquilo que elas dizem lá no original, e depois de nós extrairmos, nós devemos interpretá-las corretamente. Então, exegese e hermenêutica nós devemos utilizar para interpretar Mateus 24 e 25. É necessário você entender que em Mateus 24, Jesus está respondendo a 3 perguntas. 3 perguntas foram feitas pelos discípulos. Versículo de número 3. Eles dizem assim: quando serão essas coisas? Que coisas? Os fatos da destruição do templo. Porque lembre-se que nos versículos 1 e 2, eles vêm mostrando a Jesus o templo, a construção, o templo de Herodes. E Jesus diz que não ficará ali pedra sobre pedra. Então eles perguntam, quando serão essas coisas? A primeira pergunta. A segunda, que sinal haverá da tua vinda? E a terceira, e do fim do mundo? Então todo o discurso de Jesus ali é respondendo a essas 3 perguntas. Agora, um fato muito importante que quase ninguém comenta, ninguém fala, que eu quero comentar um pouquinho com vocês, queridos. É preciso nós aprendermos que epígrafes não fazem parte do texto bíblico. Epígrafes não constam no texto bíblico. Porque quando nós abrimos a nossa Bíblia, nós somos muitas das vezes levados a interpretar o texto da maneira como está na epígrafe. Então, em Mateus 24, no verso de número 15, em todas as Bíblias da SBB, da Sociedade Bíblica do Brasil, você vai encontrar o título ali, A Grande Tribulação. Ou em outra
o sermão continua a grande tribulação, mas sempre vai ter algo relacionado à grande tribulação no versículo 15. Eu quero ensinar algo para vocês aqui. Esse título aqui não foi Mateus que escreveu. Esse título aqui não foi o Espírito Santo que inspirou. Não. Esses títulos, essas epígrafes, cada sociedade bíblica do mundo, cada editora, ela coloca como ela acha melhor. O grande problema é que no Brasil, mais de 90% dos cristãos eles usam Bíblias da SBB. Então, quando ele vê o título ali, ele já interpreta o texto baseado com o conceito que está no título. Mas esse título aqui não faz parte do texto bíblico. Aliás, o texto original não tem nem sequer a divisão entre capítulos ou versículos como nós temos. Isso foi feito para facilitar o nosso estudo, facilitar a nossa leitura. Então, epígrafes não fazem parte do texto, porque todo mundo pensa que a grande tribulação está iniciando-se no versículo 15 do capítulo 24 de Mateus, porque determinada sociedade bíblica colocou o título ali. Mas se você pegar uma outra Bíblia, por exemplo, se eu trocar de Bíblia, uma Bíblia que não seja da SBB, eu vou ver que eu tenho o texto de maneira corrida, sem ter interrupções, sem ter estas epígrafes. Isso é muito importante para o estudante da Bíblia, para você não ler o texto com um pré-conceito. Porque todo mundo lê o texto que até o versículo 14 Jesus está falando da igreja, e então a partir do versículo 15, como está o título Grande Tribulação, ele vai falar da tribulação, mas não é desta maneira. Este é um fato muito importante que você deve guardar. Por quê? Porque não há arrebatamento nesse texto. Jesus não se dirige à igreja no sermão profético. Eu sei que talvez isso seja novo para muitos que estão me ouvindo, mas Jesus não se dirige à igreja. Jesus está respondendo aos seus discípulos. Jesus está falando aos seus discípulos não como alicerces da igreja, mas como judeus. Jesus está respondendo a judeus. Então é normal que aqui em Mateus 24 nós aplicamos à igreja muitos textos. Por exemplo, o versículo 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós aplicamos esse princípio à igreja e esta analogia é válida. Mas quando que a iniquidade vai se multiplicar realmente? Quando o Espírito Santo for tirado. Quando o homem da iniquidade for revelado. Quando o anticristo for revelado. Então é disso que o texto está falando. Quando o iníquo, o homem da iniquidade for revelado, então o amor se esfriará totalmente. Não tem mais a igreja aqui. O versículo 13 diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então você interpreta da seguinte maneira: aquele que perseverar até o fim da tribulação será salvo, sem aceitar a marca da besta. Vai ser muito difícil alguém poder perseverar até o fim da tribulação sem aceitar a marca da besta. Então é algo muito difícil de acontecer. Então Jesus está falando aqui de tribulação. Não tem igreja nesse momento. O que prova isso? Versículo de número 14. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Muitos veem arrebatamento aqui. Mas, pelo menos para mim, arrebatamento não é fim. Arrebatamento é começo. Arrebatamento é o início de tudo. Jesus está falando do fim. Jesus não está falando de arrebatamento nesse texto, e isso tem que ficar bem claro. Porque se Jesus estivesse falando de arrebatamento nesse texto, nós teríamos um problema muito sério. Porque o versículo 14 está dizendo que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo e só então virá. Mas Jesus não está falando de arrebatamento. Aqui nós já estamos na grande tribulação. E o que vai acontecer na grande tribulação? O evangelho será pregado em todo o mundo. Por quem? Por anjos. Isso está na Bíblia? Está. Eu vou abrir minha Bíblia em Apocalipse, capítulo 14. E você vai ver algo que nós precisamos
ler o texto de Apocalipse 14, versículos 6 e 7, juntamente com Mateus 24 e 14. Apocalipse 14, versos 6 e 7. E vi outro anjo voar no meio do céu, e tinha o evangelho eterno, que é o mesmo evangelho do reino de Mateus 24 e 14, para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, Mateus 24 e 14, ele está falando que o evangelho será proclamado em todo o mundo, só então virá o fim. Então você não pode ver arrebatamento aqui, porque não tem arrebatamento. Jesus não está falando da igreja em Mateus 24 e 25. Apesar de nós usarmos a parábola da figueira, a parábola das 10 virgens é muito válida para nós ensinarmos o princípio da vigilância, não há arrebatamento nesse texto. Se você olhar Mateus 24 e 20, você vai ver que é um contexto totalmente judaico. Diz assim, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Por quê? Por causa da neve, por causa do gelo, porque fazia muito frio na Palestina naqueles tempos, né? Fazia muito frio e o inverno era muito rigoroso. Então por isso que Jesus fala, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Aqui ele volta a falar da destruição de Jerusalém. Por que sábado? Porque os judeus eles tinham um determinado número de jornadas que eles poderiam caminhar no sábado. Então você vê com isso que é um texto totalmente judaico. É preciso nós termos muita paciência, discernimento do Espírito Santo para nós entendermos a palavra de Deus. E eu fiz questão de trazer isso para os irmãos porque a falta de entendimento bíblico foi a causa de grandes equívocos no passado. Eu destaco aqui algo que talvez até pareça irônico para alguns, nesse texto de Mateus 24, mas isso aconteceu. Por exemplo, Mateus 24, versos 39 a 41, alguns afirmavam, no passado, que os arrebatados seriam 50%. Ou seja, a cada dois, um. Com base no quê? Com base nesse texto aqui. Estando dois no campo, será levado um, deixado o outro. Estando duas moedas no moinho, será levado uma e deixada a outra. Mas o texto está falando de juízo, porque o versículo anterior, o 39, fala que eles não perceberam até que veio o dilúvio. Está falando dos dias de Noé. Então, com base nesse texto e aplicando Mateus 24 à igreja, muitos no passado cometeram equívocos tremendos, dizendo que seria 50% que seriam arrebatados. E pasmem os irmãos, havia até hinos, até canções que afirmavam esta letra. Mas o que o texto está dizendo? O texto diz que um será levado a juízo, como nos dias de Noé, e o outro será deixado para entrar no reino milenar. Mas não se refere em hipótese alguma à porcentagem, porque a Bíblia não tem esse objetivo, certo? Para concluir esta aula, eu digo o seguinte: tudo indica que o rei está às portas para estabelecer o seu reino de forma física. Mas antes disto, a igreja será raptada da terra. Esta é uma verdade. Vamos nos manter vigilantes com a palavra como uma espada na mão e como um escudo no coração. Esse é o conselho que eu deixo para você, professor e aluno da escola bíblica. Peça que o Espírito Santo nos ajude, nos ensine, para que cada dia mais nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Se você quer pedir os slides que eu utilizei aqui, é uma aula bem complexa, e você quer ver os slides juntamente assistindo a aula aí, ou reproduzir na sua classe, peça no e-mail que está aí abaixo. Ore por nós, inscreva-se no canal, compartilhe e que Deus o abençoe ricamente. Em nome de Jesus. Amém.